Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje é o primeiro vídeo da nossa série de entrevista que eu tinha prometido para vocês. E eu trago aqui um convidado muito especial, que é o Padre Tiago, aqui da paróquia de Natércia. Dá um oi pro pessoal aí, Padre. Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que talvez vocês tenham dúvidas e nunca quiseram perguntar para ninguém. Como é a saúde financeira de uma igreja em uma cidade pequena, tá? A gente está trazendo isso para o nível de cidade pequena, não se trata daquelas grandes igrejas, nada disso, de uma paróquia pequena. Então, nessa crise, nesta pandemia, como essas igrejas, né, como está a situação dessas paróquias para sobreviver financeiramente? Eu vou fazer umas perguntas aqui e o padre é livre para responder da melhor forma que ele achar. Sim. Tá bom, padre? Ok. E agradeço, muito obrigado por ter participado. Bom, a primeira pergunta como todos sabem, o comando da igreja é que os fiéis acompanhem as celebrações de casa para evitar o contato, né, e evitar que essa doença se espalhe. Então, nesse interim, como que está o contato com os fiéis, como que está a arrecadação e a quitação das contas, principalmente dos custos fixos, na cidade de Natércia ou no nível assim sul de Minas? Então, boa noite. Agradeço, Daniel, pelo convite. É uma oportunidade para esclarecer. Já quero parabenizar por esse, instrumento de esclarecimento a tantas pessoas. Tenho acompanhado seus vídeos. Creio que ajuda a muitos. E a oportunidade também para esclarecer, né? A nossa igreja, a partir da CNBB no Brasil, né, os bispos orientam para que os nossos fiéis e nós também possamos, à medida do possível, ficarmos reservados, né? E a evangelização continua acontecendo, né? A igreja continua com a sua missão essencial, a natureza da igreja é missionária. Então a evangelização acontece. As celebrações, as missas, né? A missa sem público, porém nós estamos utilizando diversas maneiras, né? Diversas mídias aí, redes sociais e também as TVs católicas para evangelizar, para chegar à casa das pessoas, né? Então essa é uma realidade desafiadora, principalmente para nós, né, do sul de Minas, né, nas nossas paróquias pequenas, que tínhamos a facilidade da proximidade com os fiéis, do maior contato, né? O toque, o abraço, as pessoas tomam, né, bênção, né, com cumprimento. Então, e agora nós temos que ter esse distanciamento, né? Mas nós não deixamos de evangelizar, de atender também por essas mídias. E isso é um grande desafio também na realidade financeira, né? No contexto da nossa paróquia, né? De uma paróquia pequena, no caso nosso aqui da paróquia de Santa Catarina de Alexandria, né? Nós tínhamos diversas receitas, como você elencou, né? Das festas sociais, né? Também das intenções de missas, das doações e do dízimo, né? São essas receitas. E com a pandemia, né, isso vem mudando, né? O desafio, nós não temos essas festas religiosas, por exemplo, nós teríamos 4 festas sociais, né, nesse mês de maio, então não temos. Então a arrecadação, né, cai drasticamente e hoje o que mantém a paróquia, a comunidade paroquial, é o dízimo, né, a contribuição, a fidelidade do dizimista, que continua firme na nossa comunidade paroquial, mas fica bem aquém do que a receita que tínhamos antes da doença. E esse dízimo que vem mantendo aí nessa situação de crise, ele é suficiente para todas as despesas? Eu falo isso por Natércia porque eu sei que tem muitas igrejas rurais. Não é só a igreja matriz ou a igreja ali da Chapada, as 2 igrejas dentro da cidade. Sim. Tem muitas igrejas rurais e todas elas precisam de manutenção. Então toda essa arrecadação é suficiente para cobrir o custo de todas essas?
Todas essas igrejas? Não é suficiente. Né? Não é suficiente, como você disse, nós temos inúmeros desafios, né? Inúmeras comunidades que estão em obras, né? Mas falando na manutenção, né? No dia a dia do ordinário, né? Não cobre. Né? Então é um grande desafio mesmo, né? de trabalhar, lógico, como na casa sua, certamente você já cortou algumas despesas, né? Fez a redução ali. Então, nós também olhamos a nossa comunidade, a nossa paróquia, no sentido de estrutura administrativa, e aquilo que é importante cortar ali, aquilo que eu posso cortar, a gente corta, né? Mas sem atrapalhar a evangelização. Né? Nós vamos contendo os gastos, né? Na medida do possível. Para ficar bem explicado, em cidades pequenas, existem as festas sociais, as Sim. famosas quermesses. O que Isso. acontece? Essas festas elas são essenciais para a manutenção financeira da igreja. Sim. Nesse período não pode, pela aglomeração, tudo, claro. Essas festas não podem se realizar, então a arrecadação cai bastante. E isso gera um grande desafio administrativo, que inclusive eu já parabenizo o padre que vem administrando muito bem a nossa paróquia, e gera um desafio maior ainda na parte administrativa de cumprir com os custos sempre em dia, sem ter arrecadação suficiente. Aí nisso vem a última pergunta que eu quero fazer para o senhor. Existia ou existe uma reserva financeira, uma reserva de urgência da paróquia para cobrir esses gastos? Como que está sendo? Quanto tempo que essa reserva consegue levar para cobrir até o tempo dessa pandemia passar? Sim. Então, nós temos uma realidade bem desafiadora. Né? Nós temos uma pequena reserva, né? Uma pequena reserva que há alguns anos venho tentando manter, né? Justamente para os momentos difíceis. Né? E nós tivemos aí uma festa maravilhosa, religiosa de Santa Catarina, e também uma festa muito boa financeiramente, né, de Santa Catarina de Alexandria, que é a festa social, né, que é a maior festa de Natércia. Né? Então, eu não investi todo esse dinheiro da festa social, né? Então parte desse dinheiro vai nos ajudar a cobrir o déficit de cada mês, especialmente já acontecia assim, antes da doença, né? Ou seja, a nossa paróquia não sobrevive somente do dízimo, infelizmente, né? Porque o dízimo é bíblico, né? Deveria ser assim, mas não. Então é um grande desafio. Então, com as festas sociais, com as arrecadações, ajudavam a cobrir e ajudam a cobrir o déficit, né? Os gastos aí ordinários e também os investimentos, né? No sentido das reformas, das obras, né? Por exemplo, construção de igreja, manutenção de templos, né? Projetos de evangelização, outros, tá? Então, conta isso. Calculando na nossa paróquia, na nossa realidade, né, de pequena paróquia, uma boa saúde financeira por mais 3 a 4 meses. Né? A partir disso, já a situação fica bem delicada. Tá? Então, é de fato um desafio para nós. E ao mesmo tempo, nós estamos continuando a evangelizar e, claro, conscientizando os nossos fiéis para que, né, acostumados a realizarem as doações nas festas sociais, eles possam concentrar a ajuda no dízimo, com fidelidade. Né? A igreja, a comunidade. Certo? Certinho. Padre, muito esclarecedor. O senhor queria acrescentar algum ponto aí ao final, alguma coisa? Pode ficar à vontade. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, você que assiste esse vídeo, né, e dizer que é um grande desafio. Você que é católico, é aqui de Natércia, né, possa ter a consciência, né, da sua importância na comunidade e de ser dizimista. Né? Esse momento aqui não é para pedir doação, nada disso, mas apenas esclarecer da saúde financeira da igreja, aqui falo a partir de Natércia, e
né, você aqui de outra cidade, de outra comunidade, né, que veja esse bate-papo, né, essa entrevista, esse momento, possa também, né, tomar consciência aí da sua realidade eclesial, da sua realidade na comunidade, na igreja, tá bem? Então é uma oportunidade, certo? Agradeço muito. Eu agradeço, senhor. Muito obrigado. Foi um debate, uma conversa muito boa, esclarecedora. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz e vai ter uma compreensão maior de tudo que acontece. Sim. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se inscreve no canal, dê o joinha aí e até o próximo vídeo. Até mais, boa noite.